Você aí que vê o noticiário e ouve falar sobre fiscal, juros, câmbio e fica um pouco em dúvida? Vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar em fiscal, juros e câmbio, um triângulo que move a economia. Sim, então nesse vídeo aqui iremos falar a relação que existe entre essas três pontas. Os juros, ali a parte do Selic, câmbio, vamos falar sobre o dólar, o fiscal e o que essas três coisas têm em comum, o que ela afeta na economia e também nos seus investimentos. Então, bora lá, pessoal. Então, começando esse vídeo aqui em por que você precisa entender isso, esses três pontos, por que ele é importante para você, investidor, e também cidadão comum, ok? Então, abrindo o nosso mapa mental aqui. Então, primeiro ponto. Então, quando a gente pega esses três pontos, fiscal, juros e câmbio, a gente entende que são peças separadas à primeira vista, mas, na verdade, são peças do mesmo quebra-cabeça. Então, o que acontece? A economia, ela é um sistema de vasos comunicantes. Então, você tem os juros, o câmbio, fiscal, política monetária, tem diversas situações em que elas se conversam e também ocorrem consequências através de ações de cada um, tá? E aí, quando você entende o funcionamento de cada um, você consegue entender o movimento do mercado, você consegue entender por que aconteceu este movimento quando é feito, é falado no noticiário, tá? E aí, essa relação é o que vai diferenciar um investidor em que vai reagir às manchetes, vai conseguir antecipar movimentos e aproveitar oportunidades, tá? Porque ele faz uma chamada do que a gente faz de análise macro, tá? Então, no mercado financeiro, temos uma análise macro, que seria exatamente essa parte da economia. Então, é muito importante você entender isso. Você consegue se antecipar, consegue entender o que está acontecendo no mercado e se posicionar nos investimentos, ok? Então, depois de você entender todos esses pontos do porquê que você precisa saber disso, entramos no primeiro ponto, que seria a parte fiscal. Tá? Então, basicamente, o que seria fiscal? Seria quanto o governo gasta e quanto ele arrecada. Então, vai ter um balanço lá do que entrou e do que saiu. Só que, quando o governo gasta mais do que arrecada, tá? O que ele está acontecendo na economia? Ele está tendo um déficit fiscal, tá? Que é basicamente está ficando no negativo, tá? E aí, quando ele entra no negativo, o que significa? Ele tem um buraco ali que precisa cobrir para conseguir pagar as contas. E aí, como que ele faz para fazer isso? Ele emite títulos públicos. E aí, essa emissão de títulos públicos vai ter uma relação com os juros, tá? Mas um exemplo prático aqui para você entender melhor. Então, imagine uma família que gasta mais do que ganha, então ela vai estar em déficit fiscal. Só que aí, para ela pagar essas contas, o que ela faz? Ela faz um empréstimo, tá? E aí, esse empréstimo, como que ela vai fazer? Ela vai atrás de um banco, certo? Só que aí, o banco, ele vai ver a sua linha de crédito, vai fazer toda uma análise de risco e análise de crédito dessa pessoa. Então, se ele tiver uma menor confiança para fazer esses pagamentos, o que vai acontecer? Vai ser maior as taxas de juros que o banco vai cobrar em cima dessa pessoa. Então, com o governo é a mesma coisa, tá? O mercado, se ele desconfia da capacidade do país de controlar os gastos ou de fazer o pagamento, o que acontece? Vai exigir juros mais altos para continuar emprestando esse dinheiro, tá? Então, basicamente essa é a relação entre fiscal, certo? E aí, como dito anteriormente, como temos a parte fiscal
ele se tiver no negativo, um déficit, ele vai emitir títulos. Se ele emite títulos, e aí que a gente entra num elo entre o fiscal e os juros, tá? Então, quando a gente fala lá que ele está gastando mais do que arrecadando, o que significa? Então, ele está tendo altos gastos. Com altos gastos, o que acontece? Acontece um aumento da inflação. Por quê? A inflação seria o quê? O governo emitindo dinheiro, está lá imprimindo dinheiro e está sendo utilizado esse dinheiro. Quando ele faz isso de uma proporção muito maior do que deveria, ocorre a inflação, tá? E aí, essa é a política fiscal. Já com os juros, o que acontece? O Banco Central, ele monitora a taxa de juros. Monitora a taxa de juros e principalmente a inflação. Então o Banco Central está lá monitorando, vê que a inflação do país já começou a crescer. O que o Banco Central faz? Ele entra com as suas políticas monetárias. E qual que seria ela? Seria a questão da taxa de juros. Então ela vai elevar a taxa de juros, certo? Para conter o consumo e segurar os preços, ok? Então essa é uma ação do Banco Central. Só que aí ela entra num dilema, tá? 2. Então o que acontece? Juros altos, o que podem? Ajudam a conter a inflação e atrair um capital estrangeiro, que afinal vai lá ver uma taxa Selic a 15%, para o estrangeiro isso é um dinheiro muito fácil. Ele faz uma proteção cambial e coloca seu dinheiro no país para ganhar 15% ao ano, tá? Então, só que no outro ponto, temos um outro lado, que seria o quê? Ele vai encarecer o crédito, vai frear o crescimento e vai aumentar o custo da dívida pública. Então, resumindo, o governo vai conseguir emitir títulos, vai conseguir receber esse financiamento, no entanto, é um custo muito alto essa dívida. 15% ao ano é um custo alto de dívida. E aí tem esse outro lado. Encarecendo o crédito, freando o crescimento, o que acontece? Menor crescimento de PIB e o país ocorre a desaceleração. Então tem esse dilema que acontece, ok? Então é necessário muita cautela nesses momentos, beleza? E você aí vendo esse vídeo e percebeu que precisa de ajuda de um especialista ou consultor. Então, aqui estou eu. Nomura, fazemos esta consultoria de investimentos em que ajudamos a você montar a sua carteira de investimentos de acordo com seus objetivos, sonhos e necessidades. Ah, não quero ninguém montando minha carteira? Quero aprender sozinho? Perfeito. Também temos esse serviço que seria a mentoria de investimentos, em que ensinamos você a investir por conta própria. Se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como que funciona esse processo e também para eu entender melhor você, a sua necessidade, objetivos e sonhos. E aí sim, traçar a melhor carteira ou uma mentoria para você. Então, aproveitem. E aí, entendendo toda essa parte entre o elo, entre fiscal e os juros, entramos em mais um ponto nessa equação, que seria o câmbio. E aí a gente deixa esse triângulo muito mais complexo, ok? Então, vamos lá. Esse câmbio, para iniciar, o câmbio é o quê? Compra e venda de dólar e real. Isso eu estou falando em um montante gigantesco, tá? Então, basicamente, quando o dólar está subindo, o que significa? É uma saída massiva de dólar do país. E aí, a questão do dólar tem uma questão de oferta e demanda. O dólar com a menor quantidade começa a encarecer. Então, ele se valoriza e o real automaticamente se desvaloriza. E tem a ponta oposta também, tá? Então, no câmbio, o que acontece? O câmbio, ele automaticamente está interligado com investidores estrangeiros, tá? Que estão de olho no país, vendo, monitorando o que acontece. E aí, quando os investidores estrangeiros enxergam que a situação fiscal do país piorou, que há uma incerteza política, o que eles fazem? Eles fazem uma fuga massiva do país de capital. Então, como dito,
fuga do país, que significa saída de dólar do país. Saída de dólar significa o quê? Na balança, quantidade menor de dólar, menor oferta de dólar, e aí automaticamente a valorização do dólar e a desvalorização do real. Com esse real desvalorizado e o dólar muito valorizado, o que acontece? Acontece que as importações vai ficar mais cara. Então imagine você aí que um importador, vamos dizer, um importador de produto eletrônico, tá? Vê o seu dólar subindo de R$6, imagine que sobe para R$10. E aí ele vai importar produtos eletrônicos. Para ele, essa importação vai ficar muito mais cara. E ele vai ficar com esse prejuízo? Pode ser que fique com uma parte, mas a maior parte ele vai repassar para o consumidor. Então, no preço final, vai acabar, infelizmente, caindo para o consumidor. Então, ele vai aumentar os preços. Aumentar os preços, o que significa? Inflação. E aí a gente pegou o exemplo de produto eletrônico. Então, tem vários outros produtos que o país necessita fazer a importação. Então, imagine uma cadeia gigantesca tendo que aumentar os preços. Então, tem uma pressão inflacionária em relação a esse preço. E aí o Banco Central vê essa pressão da inflação, o que ela faz? Ela tem uma alta de juros, ok? E aí que entra então essa cadeia entre a valorização do dólar, a inflação e automaticamente a questão dos juros, beleza? Mas em outra ponta, certo? Tem uma alta de juros, ok? Mas a alta de juros também o que significa para o investidor estrangeiro? Significa que ele consegue ganhar o dinheiro fácil aqui no Brasil com 15% ao ano, investindo em títulos públicos. Então, automaticamente, essa alta de juros também é uma atração de capital. E aí, o que vai acontecer? Investidores que estão dispostos a pagar esse risco do país, eles vêm e investem no Brasil, fazem uma proteção cambial e conseguem fazer aí ganhos com a Selic a 15%, ok? E aí o que acontece então? Nessa outra ponta tem também a entrada do dólar. E aí a entrada do dólar significa o quê? Entrada do dólar, oferta maior de dólar, uma demanda constante e aí com essa oferta maior, uma desvalorização do dólar e uma valorização do real. Mas aí você se pergunta, caramba, Fabrício, em outra ponta você falou uma incerteza política, o real se desvalorizando e nessa outra ponta uma alta do real com uma atração de capital. Mas e aí? Qual que vai ser o predominante? E aí é que entra, vai depender do volume de entrada e saída de capital no país, ok? Então, os investidores vão estar lá de olho. Alguns vão fugir, outros vão pagar esse risco, entrar com o capital aqui no país e vai depender muito este volume, ok? O volume deste montante de dinheiro que irá entrar e sair, aí sim irá ditar o câmbio, tá? Isso eu estou falando apenas na parte do mercado de capitais. Há também diversas outras pontes que influenciam o capital, o câmbio, desculpa. Mas isso daqui é apenas um exemplo para você entender melhor como que funciona. E aí então, depois de você entender toda essa parte aí de câmbio, fiscal e juros, então tudo isso irá impactar nos seus investimentos, ok? E aí, quando a gente entra na parte de investimentos, a gente entende, por exemplo, que com juros altos, o que acontece? Há oportunidades na renda fixa, tá? Então, hoje, com juros aí a 15%, a gente vê que há grandes oportunidades no mercado de renda fixa. Claro que aí qual que é o posicionamento melhor na renda fixa? Pós-fixado, pré-fixado, inflação com IPCA? Aí depende de caso a caso, ok? Porque vai depender qual que é a tendência de subida ou descida dos juros, tá?
Se o juros está subindo, é melhor se posicionar com pós-fixado. Ela chegou no pico e vai começar a ter uma queda, melhor se posicionar no pré-fixado. Mas aí depende de caso a caso, ok? Mas quando a gente fala, por exemplo, que o juros está aumentando, há oportunidades na renda fixa. Agora, na outra ponta, quando a gente vê que o dólar está alto, o que acontece? Exportadoras e fundos cambiais acabam se prevalecendo. Então, teve uma época lá que o dólar saltou de R$3 para R$5 no meio do nada, devido a crises internas, externas, teve este aumento do dólar. E aí o que acontece? Exportadoras e fundos cambiais acabaram se prevalecendo, tá? Outro ponto, quando a gente vê um fiscal ruim, uma política fiscal ineficiente e que acaba soando no mercado e no noticiário, o que acontece? A gente tem uma volatilidade na bolsa, ok? Então é um ponto. E, além disso, o fiscal ruim acaba também impactando na renda fixa, porque muitas vezes vai ter um aumento da inflação, aí vai ter automaticamente também um aumento da taxa de juros, então tudo isso leva em consideração, ok? E outros pontos aqui no impacto nos seus investimentos, temos que quando o governo ele vai sinalizar um aumento de gastos, o que acontece? Você pode prever que com o aumento de gastos haverá o quê? O aumento da inflação. E com esse aumento da inflação, você pode se preparar para ativos indexados à inflação, tá? Como, por exemplo, o Tesouro IPCA ou um CDB atrelado a IPCA, tá? Então, muito importante já estar se preparando para esses movimentos. Outro ponto aqui, quando o governo mostra um controle fiscal e também há um indicativo de juros em queda, o que acontece? Há também, em paralelo, oportunidades ocorrendo na renda variável, que, querendo ou não, haverá um volume gigantesco migrando para a renda variável, já antecipando esse movimento aí dos juros em queda. Assim como está acontecendo neste momento, em que a gente vê lá a Selic a 15%, já está sinalizando que ano que vem pode ser que tenham cortes na taxa de juros, e aí se você vê o índice de Bovespa, você pode ver que esse finalzinho do ano aí está sendo muito bom, está tendo uma grande valorização, tá? Outro ponto então, já mencionei antigamente, né? Já mencionei no tópico anterior, mas com o dólar pressionado, que significa o quê? O aumento do dólar, você pode se posicionar com investimentos internacionais ou fundos cambiais. Investimentos internacionais seria investir lá fora, tá? Mandar seu dinheiro para fora ou também deixar aqui no Brasil, mas estar ligado com o dólar, tá? Ou também, mais fácil, investir em fundos de investimentos cambiais. Esses fundos cambiais eles fazem movimentos relacionados a dólar, ok? Então, essa é uma das formas em que você consegue usar os investimentos a favor dos movimentos do mercado, ok? Isso é uma delas. Existem outras diversas formas, mas não vou me prolongar aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito comprido e também maçante. E pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Espero que tenha ajudado a entender melhor como que funciona essa questão da economia entre juros, fiscal, câmbio e como que impacta nos seus investimentos. Curtiu o vídeo? Perfeito, dá um joinha. Surgiu dúvidas em relação ao conteúdo? Perfeito, comenta aqui embaixo. E se interessou para uma consultoria financeira ou uma mentoria? Perfeito, aqui no Mura fazemos este serviço em que montamos carteiras de investimentos para você, de acordo com seus objetivos e necessidades, e também prestamos o serviço de mentoria, em que ensinamos você a investir do zero, ok? Se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona
essa consultoria e também para eu entender as suas necessidades e objetivos. E aí sim, traçar a melhor carteira ou mentoria para você. Então aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!